alguns outros personagens nessa história vão começar a ser apresentados para nós, né? Nesse texto que a gente acabou de ler, nós temos dois, Saulo e Filipe. Quem são esses homens? Por que o autor faz questão de mencionar esses homens? Bom, depois da morte de Estevão, o que nós estamos lendo é que levantou-se, uma grande perseguição contra os cristãos, tendo como um dos líderes dessa perseguição, um líder de maior destaque, digamos assim, a palavra aponta para Saulo, como esse líder de maior destaque. Depois desse conflito e luta, atacando a igreja, nós vamos ver que toda essa perseguição serve para colocar o sal fora do saleiro. Esses crentes que estavam apenas em Jerusalém, agora o sal que estava em Jerusalém irá ser lançado para fora do saleiro para salgar Judéia e Samaria. Eles estavam saindo de Jerusalém e, como verdadeiros semeadores à beira do caminho, como discípulos de Jesus, eles vão ali ao longo do caminho, vão lançando a semente, vão espalhando a semente por onde iam e fazendo com que a semente da palavra de Deus, o evangelho da palavra de Deus, chegasse a outras pessoas. Aqui nós estamos vendo o poder de Deus, como diz Romanos capítulo 1, verso 16, o evangelho, que é o poder de Deus para a transformação, para a salvação daquele que crê. Nós estamos vendo esse poder de Deus sendo lançado ao longo do caminho. Essa poderosa semente da palavra sendo lançada e gerando vida por onde eles iam passando. Os acontecimentos desse texto, eles servem para cumprir, eles nos mostram um cumprimento da palavra de Jesus, lá em Atos, capítulo 1, verso 8. A palavra de Deus diz assim, que os discípulos deveriam permanecer em Jerusalém, vocês lembram desse texto? Até que eles recebessem poder. E quando eles recebessem o poder do Espírito Santo, o que aconteceria? Eles seriam testemunhas, e essas testemunhas deveriam ir por Jerusalém, Judéia e Samaria, e depois aonde? Até os confins da terra. Isso está lá no capítulo 1, verso 8. Então, veja a sequência. Vocês vão receber poder, esse poder vai capacitar vocês para serem testemunhas, e essa ação de testemunhar de vocês deve acontecer em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O que o texto está dizendo para nós é que após a morte de Estevão e essa perseguição que acontece, isso vai servir. Isso será um instrumento nas mãos de Deus, como forma de agora alcançar mais uma etapa nesse processo. Então, após essa perseguição, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É claro que a morte de Estevão é algo terrível, a gente não tem dúvida nenhuma disso. A perseguição é algo terrível. Isso também, todos nós vamos concordar sobre isso. Porém, o que o texto mostra é que Deus usa isso como instrumento para benefício do próprio reino, fazendo com que a igreja alcance mais uma etapa nesse processo. Então, mesmo uma coisa muito ruim, transformou-se em bênção para o reino de Deus. É isso que a gente está vendo. Essa pequena porção do texto, é isso que o autor está descrevendo para nós. Porque assim como Jesus falou, sereis minhas testemunhas, aqui nós estamos vendo esse cumprimento. Volto a dizer, a perseguição é algo ruim. Óbvio, a morte de Estevão é algo terrível. Mas o ponto é que em tudo isso nós percebemos um Deus soberano conduzindo a história e salvando os perdidos. Apesar da morte do homem de Deus, apesar da grande perseguição, Deus salvando pessoas. Então é isso que nós estamos vendo que está acontecendo nesse texto. Para facilitar o raciocínio, a gente percebe que o autor dividiu ele em dois momentos. O primeiro momento é apresentar a situação da perseguição e o seu, vamos dizer assim, e um dos seus líderes, mais proeminente para o propósito do livro, que é Saulo. Então ele vai apresentar a perseguição
e o líder dessa perseguição em Jerusalém. Isso vai do verso 1, né? A partir aí da parte B, até o verso 3, perdão, do 1 ao 3, nós temos a apresentação de Saulo e da perseguição, e depois, observem na sua Bíblia, do verso 4 até o verso 8, o evangelho chegando em Samaria e como personagem aí, vamos dizer assim, como pessoa usada por Deus nesse processo, o diácono Filipe, que já foi apresentado para nós no capítulo 6. Então ele está aqui também. Veja, dois cenários, duas pessoas. O cenário de perseguição e a figura principal naquele cenário, Saulo, um cenário de crescimento da igreja e a figura, o personagem principal de destaque ali nesse crescimento da igreja em Samaria, Filipe. Com base nessas duas pessoas, a gente vai buscar entender o que esse texto está dizendo para nós. Amém? Estamos juntos? Sim? Então, veja aí novamente o que diz o verso 1, aonde a gente vai ter essa grande perseguição sendo explicada para nós. Vai dizer assim, olha, no mesmo dia, que dia é esse? O dia em que Estevão morreu, o dia da morte de Estevão. Levantou-se grande perseguição contra a igreja, grande perseguição contra a igreja. Veja que quando Estevão morre, é como se aquela panela de pressão que a gente falou no capítulo 3, né? Ela vinha aquecendo, 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 e não tinha uma válvula de escape. De repente, no capítulo 6, essa válvula é apresentada, no capítulo 7 ela estoura. E agora explodiu. Depois da morte de Estevão, aquilo serve de encorajamento para toda aquela raiva, aquele ressentimento, aquele ódio puro e simples que estava sendo nutrido em Jerusalém, ele agora é dado vazão, né? Ele deságua nessa grande perseguição. E aí o texto vai dizer que todos exceto os apóstolos. Por que todos exceto os apóstolos? Primeiro vamos pensar nesses todos. Quem são esses todos? São essas milhares de pessoas que até então já aceitaram Jesus, já reconheceram Cristo como Salvador por meio do crescimento da igreja, desde Atos capítulo 2. Então, desde Atos capítulo 2, a igreja vem crescendo, 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 mas ela permanece em Jerusalém, ela não sai de Jerusalém, ela não avança para o cumprimento da missão. Cristo havia dito no início que eles deveriam cumprir a missão em Jerusalém, sim, mas também em Judéia, Samaria, até os confins da terra. A igreja foi crescendo, mas ela foi se acomodando. Ela foi se conformando com a ideia de permanecer no seu lugar. Então ela não sai do seu lugar, ela fica lá. Agora não. Agora toda a igreja é forçada, literalmente forçada a sair. Elas não saem porque eles querem. Eles não saem por uma visão de cumprimento da missão. Eles saem porque são forçados a isso. Exceto os apóstolos, porque, lembram, os apóstolos têm um chamado, que é alcançar as 12 tribos de Israel. Então, o chamado apostólico é para as tribos de Israel. Por isso, apesar da perseguição, os apóstolos permanecem. Não é que os apóstolos fossem covardes. Não é que os apóstolos não tivessem o desejo de cumprir a missão. É porque os apóstolos tinham em mente que a vocação deles era para o cumprimento da missão em Jerusalém, em Israel. Por isso eles permanecem por lá. Já os demais vão ser dispersos, e aí vai falar pelas regiões da Judéia e Samaria. Então agora a gente tem essa segunda parte da missão que Jesus havia conferido à igreja. No verso 2 vai dizer: alguns homens piedosos sepultaram Estevão, lamentaram muito por ele. Essa é uma ideia aqui de imediatismo, por quê? Porque um homem que fosse morto por apedrejamento, ele deveria ser sepultado no mesmo dia, para que aquela maldição que eles acreditavam que estava sobre ele não recaísse sobre a terra. Então ele devia ser sepultado. O ponto interessante é que a igreja lamenta a morte de Estevão. Fala, homens piedosos, ou seja, homens tementes a Deus, vão sepultar Estevão. Vão lamentar muito pela perda daquele irmão. E no verso 3 aparece: Saulo, porém, assolava a igreja
entrando pelas casas, arrastava homens e mulheres e os colocava na prisão. Olha a situação que o verso 3 descreve para nós. Assolava, imagine uma cidade assolada, uma cidade destruída, devastada. Assolava a igreja. A ideia aqui é que é como se ele fosse um predador vindo para destruir a sua presa, para exterminar a sua presa. Essa é a ideia que o texto quer dar para nós. E depois, no capítulo 9, ele vai se referir a Saulo como um animal feroz. Um animal feroz. Então essa é a ideia. Ele está enfurecido, ele está tomado de raiva para destruir a igreja. Quem é esse homem, meu Deus? Por que isso? São perguntas que surgem para nós. Lembra? Aqui a gente está lendo o texto, mas a gente ainda não conhece o que vai acontecer. Certo? Ele entrava pelas casas, arrastava os homens e as mulheres e tacava esses homens e essas mulheres na prisão. Por quê? Porque esse homem acredita que está fazendo o trabalho de Deus. O próprio texto de Atos vai dizer para nós, vai dar algumas informações sobre quem é esse homem. Ele vai dizer para nós que Saulo é oriundo de Tarso, da cidade de Tarso, na Sicília. Isso aparece em Atos capítulo 22. Em Filipenses, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que ele é filho de hebreus, ele é hebreu de hebreus. Em Atos capítulo 22, do 25 ao 28, vai dizer que esse homem tem cidadania romana. Tem cidadania romana. Em Atos capítulo 22, verso 3, vai dizer que esse homem foi aluno de Gamaliel, principal autoridade no Sinédrio, entre os judeus. Nós vimos Gamaliel aparecer lá no capítulo 5, no final do capítulo 5 de Atos. Nós vimos Gamaliel como homem respeitado no Sinédrio. O texto vai dizer que esse aluno, Saulo, era aluno desse homem tão respeitado, dessa autoridade. Em Atos capítulo 26, verso 4 e 5, vai dizer que ele era um homem muito zeloso, um fariseu, zeloso pelo cumprimento da palavra. Para mostrar para nós que essa ideia dele assolar a igreja, na cabeça de Paulo, ele está fazendo a vontade de Deus, de Saulo, ele está fazendo a vontade de Deus. O que ele está fazendo é obra de Deus, por isso ele deve continuar fazendo. Então ele persegue a igreja até a morte, diz o capítulo 22, verso 4, até a morte. Invadiu as casas, invadiu também as sinagogas. Isso aparece no capítulo 22, verso 19. Eu não estou lendo assim, irmãos, as referências, para a gente não tomar muito tempo, tá bom? Mas depois, se os irmãos quiserem, pode anotar e conferir os textos em casa. Mas ele invade as casas, como diz aqui, e no capítulo 22, verso 19, invadiu também as sinagogas. Ordenou prisão e ordenou açoites. Capítulo 22, verso 19, capítulo 26, versos do 9 ao 11. O que eram os açoites? Era ordenar que aqueles cristãos que foram presos fossem chicoteados. E a ideia aqui era a seguinte: vamos imaginar que Saulo entrou numa casa, pegou o homem, a mulher e seus filhos, trouxe todo mundo para fora. E então ele começava a encorajar, não é a palavra, mas a oprimir, a maltratar a pessoa até que ela blasfemasse contra Jesus. Então ela tinha que declarar: eu não creio em Jesus, eu não acredito em Jesus, Jesus não é o Filho de Deus, ele é um qualquer. Ela tinha que falar contra o Evangelho. Se ela não falasse contra o Evangelho, tinha duas situações: ou ela seria açoitada, espancada, ou ela iria para a prisão, ou ainda até morria nesse processo. Então, na verdade, 3 situações, né, no caso. Então, ele entrava na sinagoga, entrava nas casas, ordenava que as pessoas apanhassem e obrigava eles a blasfemar. Isso aparece no capítulo 26, verso 11. Obrigava eles a blasfemar, a dizer que não acreditassem em Jesus e no Evangelho. Então, olha o cenário que o próprio Paulo descreve para nós, né, aqui no livro de Atos, e também Lucas vai registrar isso. Então, na ignorância, Paulo vai falar isso lá na carta em 1 Timóteo, na sua ignorância, na sua incredulidade, achando que estava fazendo a obra de Deus, Paulo se tornou esse grande animal selvagem a fim de destruir a igreja do Senhor. Somente pela obra da misericórdia e da graça de Deus é que esse homem será alcançado.
É importante o autor apresentar para nós esse homem no capítulo 8 e depois apresentar esse homem no capítulo 9, porque a partir do capítulo 13 ele vai apresentar esse homem novamente, mas agora como missionário da igreja. Olha que mudança interessante, irmãos. Que mudança interessante. Ele primeiro apresenta esse homem como um animal selvagem para destruir a igreja, prendendo, lançando na prisão, açoitando, matando pessoas. Depois esse homem se encontra com Jesus no capítulo 9. E depois esse homem se torna um missionário que vai cumprir a última parte desse livro. Quando lá no verso 8 ainda de Atos capítulo 1 vai dizer até os confins da terra, isso começa a partir desse mesmo homem. Que transformação, não é? Que transformação. Como Deus e a misericórdia do Senhor pode alcançar um homem e mudar o coração e transformar o coração do pecador. Transformar o coração do pecador. A partir do verso 4, o texto nos apresenta esse crescimento do evangelho por meio dos semeadores. Lembra o que Jesus falou? O semeador saiu a semear. E os discípulos de Jesus, que somos nós também, são semeadores à beira do caminho, lançando a semente que gera vida. E aí o texto vai dizer que no verso 4, no entanto, os que foram dispersos, os que fugiram, porque não havia nada de errado em fugir, né? Não havia nada de errado em buscar preservar a sua vida, não havia nada de errado em tentar preservar os seus filhos. Então muitas pessoas naquele momento da perseguição pegaram a roupa do corpo, pegaram suas esposas, seus filhos e saíram correndo, saíram fugindo. Mesmo sem nada, num dia não dava tempo. Imagina, irmãos, não dava tempo para você chegar em casa, fazer a mala, pegar os seus documentos, ou enfim, os seus bens, seu tesouro, suas posses, e aí sim, então, encomendar uma carroça de mudança para outra cidade. Não dava tempo. Os cristãos estavam sendo presos, espancados, alguns mortos, se não blasfemassem. Então, o único jeito era tentar preservar a vida. Então, saíam correndo com tudo que tinham e iam embora. Fugiam. E aí, nessa hora, você pensa, bom, se essas pessoas acreditaram em Jesus, reconheceram Cristo como seu Senhor e Salvador, e agora elas estão passando por isso, pastor, que coisa terrível, não é? Sim ou não? Sim. Bom, então essas pessoas vão abandonar o Evangelho? Essas pessoas, então, vão desacreditar. Poxa, afinal de contas, eu aceitei Jesus para que meus problemas fossem resolvidos. Ué. Eu reconheci Cristo como meu Salvador, mas os meus problemas pioraram. Minha situação piorou. Eu reconheci Jesus como meu Senhor Salvador, e agora um homem entrou dentro da minha casa, pegou tudo que eu tinha, eu tive que sair no meio da noite, não deu tempo de pegar quase nada. A minha esposa pegou uma muda de roupa, pegou as crianças, nosso bebezinho no colo, saiu correndo. Como é que Deus permitiu isso? Onde é que Jesus estava? Onde é que Deus estava quando deixou que essa situação horrível acontecesse comigo? Não é? Perguntas que talvez eu e você faríamos, não aparecem nesse texto. Não aparecem nesse texto. Outra situação, por exemplo, bom, eu posso até não fazer essas perguntas e blasfemar contra Deus, mas então eu desanimo, porque, poxa, não vale a pena seguir esse Jesus. Eu segui esse Jesus e a minha vida piorou. Eu comecei a seguir esse Jesus e a servi-lo, e olha o que aconteceu, perdi tudo que eu tinha, perdi casa, perdi bens, perdi propriedades, perdi meu trabalho, meus amigos de infância, meus parentes, tive que deixar tudo para trás e ir embora. Não vale a pena servir esse Jesus. Não vou mais fazer isso, não vou mais adorar a Deus, muito menos Jesus, deixa eu seguir com a minha vida. Na verdade, talvez Deus nem exista, porque se existisse não deixava com que isso acontecesse, e saíssem pelo caminho maldizendo a sua própria história, maldizendo o Evangelho, maldizendo a sua própria existência. Mas não é isso que acontece no texto. Não é isso que acontece no texto. Aqueles homens não tiveram sua fé diminuída por causa do mal que veio sobre eles. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer, eu vou repetir.
Fica comigo. Aqueles homens não tiveram a sua fé diminuída pela situação ruim que veio sobre eles. Aqueles homens não negaram a própria fé diante da perseguição. Eles não amaldiçoaram o evangelho porque Jesus havia permitido que um perseguidor viesse contra eles e os açoitasse. Eles não fizeram isso. A fé não foi diminuída, não foi enfraquecida, não foi esfriada. Pelo contrário, essa fé fez com que eles saíssem pelo caminho, mas saíssem lançando a semente que gera vida. Saíssem pelo caminho, mas com a maturidade. Guarde essa palavra, igreja do Senhor, em nome de Jesus. Eles saíram pelo caminho, mas com a maturidade de compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A igreja demonstrou maturidade quando foi perseguida. Eu sei que as aplicações, como a gente estava estudando hoje, deveriam ser feitas só no final do nosso sermão, mas eu quero adiantar uma aqui, que eu acho importante. As circunstâncias ruins que vêm sobre a minha vida têm me feito diminuir a fé, têm me feito amaldiçoar a minha própria existência, amaldiçoar a minha própria história, a minha caminhada com Deus. Ou essas circunstâncias difíceis comigo têm feito com que a minha fé se torne ainda mais forte, dando lugar a um crescimento espiritual e a um desejo enorme de compartilhar essa mesma fé, gerando vida na vida de outras pessoas. Uma atitude demonstra imaturidade cristã. A outra atitude demonstra maturidade cristã. E aí você tire as suas próprias conclusões, como diz o texto de 1 Coríntios, né? Examine, pois, o homem a si mesmo. Mas o que acontece conosco tem feito com que a nossa fé se torne menor? Ou o que acontece conosco temos percebido que é um instrumento de Deus para, mais uma vez, mais uma oportunidade, aprimorar a imagem de seu Filho nas nossas vidas, nos tornar cada dia mais parecidos com Jesus. O que aconteceu com a igreja fez deles mais parecidos com Jesus. Bom, verso 5 vai dizer que esses discípulos que vão anunciar a palavra chegam até a cidade de Samaria por meio desse homem chamado Filipe, que foi apresentado no capítulo 6 como um diácono da igreja, homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. E Filipe, ao chegar em Samaria, prega Cristo. Tem duas coisas aqui muito importantes. Eu estou sem o horário, vou precisar de uma ajuda aí, um celular, alguma coisa. Dani, você pode pegar para mim aqui, por favor? Duas coisas aqui importantes. Vamos lá. Primeiro é Samaria. É importante a gente pensar que Samaria é uma cidade que os judeus detestavam, tinham aquele povo morador de Samaria como um povo mestiço, como um povo que não merecia a Deus. Então, para que a igreja chegasse a Samaria, a gente precisa de uma ruptura no pensamento. A gente precisa de uma ruptura, de uma quebra de paradigma, de entender que aquele povo em Samaria era um povo que Deus também desejava alcançar. Isso é importante para nós no entendimento do texto. Porque se o evangelho chega a Samaria, ele está dizendo para nós, olha, mesmo aquele povo que os judeus detestavam, que era um insulto, vocês vão lembrar, por exemplo, que os fariseus, quando dizem que Jesus está endemoniado, eles falam a respeito de Jesus, você é samaritano. Era uma ofensa em Israel dizer que o outro era samaritano. É como se dissesse, olha, você é mestiço, você não é povo de Deus, você não é um de nós. Então, é preciso que haja uma mudança no pensamento daqueles irmãos, para que então pudessem ver os samaritanos como um povo do qual Deus deseja alcançar. E, segundo, Deus vai usar para isso Filipe, que é um judeu, mas de cultura helenista, é um judeu da dispersão. Então, por conta disso, ele não é tão rígido assim, digamos, nesse paradigma. Então, veja que Deus usa as pessoas certas para o lugar certo. Usou alguém que não tinha tanta essa carga de preconceito, obviamente que foi por mudança do Espírito Santo, para que ele pudesse ter o coração aberto
para chegar a Samaria e pregar. E ele prega o quê? Talvez uma das... Eu sei que são 3 partes no verso 5 importantes, mas uma que a gente precisa olhar com muito carinho para a nossa realidade é o que diz o final do verso. Olha aí, ó. Filipe passou a pregar o quê? Pregou o quê, igreja? Você pode falar com convicção, ele pregou a Cristo. O que significa dizer que ele pregou a Cristo? Ele pregou o Evangelho. Ele anunciou um Salvador. Ele não foi para lá, para Samaria, e pregou prosperidade. Ele não foi para Samaria e pregou cura, embora muitos tenham sido curados. Ele não foi para Samaria e pregou libertação, embora muitos tenham sido libertos. Ele não foi para Samaria e pregou uma vida fácil e feliz, embora muitos tenham saído de lá alegres. Ele não foi para Samaria e pregou alguma coisa que não tenha sido o evangelho puro e simples do Salvador. Guarde isso. Essa informação é muito importante, porque a primeira coisa que ele diz no verso seguinte é dizer que eles unânimes, as multidões escutavam atentamente as coisas que Filipe dizia. Olha o que o texto está dizendo para nós. Ele vai para a cidade e prega, e as multidões ouvem. E ele está pregando o quê? Ah, não, ele está pregando aqui um outro evangelho, sabe? Um evangelho de facilidade, um evangelho de cura, um evangelho de libertação, um evangelho de vitória financeira, um evangelho de venha para a igreja e seus problemas serão resolvidos. Ele está pregando o evangelho do venha para a campanha dos 7 cadeados da transformação na sua família, da reunião dos 420, do 514, 613, da prosperidade, e então as multidões vão se reunir. Nada disso. Ele está pregando o evangelho de Jesus, ele está apresentando o Salvador, Cristo, o ungido de Deus, e as multidões o ouvem atentamente. O evangelho puro de Jesus é a semente que nós devemos lançar. O evangelho de Jesus é a semente. Filipe saiu, e quando saiu, foi pregando. E o que pregou? Pregou a palavra. E é o que nós devemos pregar, acreditando que a palavra é suficiente para produzir vida na vida do pecador. Que a palavra é suficiente para conduzir os pecadores a Cristo. Nós não precisamos de nenhuma outra semente que não seja a palavra de Deus. Nós não precisamos nos valer de nenhum tipo de agrotóxico ou complemento que seja necessário para que aí então a semente gere vida. Nesse caso, não. Nesse caso, nós só precisamos confiar que a boa semente da palavra de Deus, em algum momento, nós não sabemos quando e nem onde, mas ela dará os seus frutos a 30, 60, a 100 por 1. Nesse caso, foi 100%. Porque a palavra é unânime. Então, foi 100%. E a semente foi uma só, a palavra. Nenhum outro recurso que não seja a palavra. É o que eu e você precisamos. Precisamos da palavra. O que muda a vida das pessoas é a palavra. O que muda a vida da sua família é a palavra. O que muda os corações das pessoas à sua volta é a palavra. É a palavra de Deus que nós precisamos. É a apresentação desse evangelho puro e simples de um Cristo que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou o 3º dia para nos salvar. Foi isso que Filipe foi dizer lá em Samaria. E isso foi suficiente para eles, para que Deus salvasse aqueles que Deus queria salvar. É suficiente para nós também nesse tempo. O verso 6 vai dizer, a cidade inteira ouve. A cidade inteira ouve. Ouvindo e vendo os sinais que se realizavam. Ou seja, começa a acontecer um despertamento espiritual. É isso que nós verdadeiramente devemos chamar de avivamento espiritual. O que é avivamento espiritual? Avivamento espiritual é quando a vida de Deus nasce, brota nos corações dos pecadores. Avivar, dar vida. Então imagina você passando por um campo deserto, que não tem nada, só areia, e você lança sementes. E essas sementes são as sementes da palavra de Deus. E à medida em que você vai andando por esse campo e lançando, aquele campo que era deserto, não tinha um capim, um mato, começam a brotar árvores frutíferas.
carregadas de frutos. É a palavra de Deus. É a visão do semeador à beira do caminho. É a vida brotando no vale morto. Quando nós, igreja, saímos pelas ruas da cidade, quando nós saímos pelo lugar onde moramos, quando nós chegamos na reunião da nossa família, na nossa casa, e nós falamos do Evangelho, nós somos esses semeadores andando por esse terreno sem vida, lançando, até que a vida do Senhor vai brotando. A gente não sabe quando nem onde, mas a vida do Senhor vai brotando. É isso que nós precisamos fazer. Isso é avivamento. É por isso que nós precisamos buscar um verdadeiro avivamento. E eu já quero trazer para nós aqui, é por isso que nós precisamos buscar um avivamento na nossa cidade. É por isso que nós devemos orar como igreja por um avivamento na nossa cidade, para que a vida do Senhor nasça no coração dos pecadores, para que o Evangelho possa alcançar o coração dos pecadores. Um avivamento, um despertamento espiritual. É possível, é perfeitamente possível que uma cidade inteira venha a Cristo. É o que nós estamos lendo. Só que, infelizmente, nós esquecemos que isso seja verdade e possível. E aí a gente ora sem acreditar que isso seja possível. Você pode até não concordar comigo, mas reflita sobre o que eu estou dizendo. Acreditamos realmente que isso seja possível? Porque o texto narra para nós uma história verídica que aconteceu. Então nós devemos também acreditar que seja possível que uma cidade inteira receba a vida que vem do Senhor e seja despertada para o Evangelho. Graças a Deus, Samaria tinha Filipe, Jerusalém teve Estevão, outras cidades terão Paulo, terão Barnabé. Congonhas precisa dos seus. Congonhas precisa dos seus homens e mulheres que acreditam que isso seja possível. Queira Deus que muitos de nós aqui nessa manhã sejam esses homens e mulheres. A vida de Jesus na vida dos homens era o que estava acontecendo. E o verso 7 vai dizer que os sinais testificam. Os sinais testificam. Veja que não é o objetivo de Filipe promover sinais, não é o objetivo de Filipe declarar que os possessos são libertos, não é o objetivo fazer aleijados andarem, serem curados. O objetivo é anunciar Cristo, mas como forma de resposta a esse avivamento, Deus decide libertar, Deus decide curar, Deus decide levantar homens aleijados, e dessa maneira, então, aquela cidade pôde ver que o que estava saindo da boca daquele homem era verdadeiro. Os sinais estavam marcando aquilo. Ainda hoje Deus pode fazer isso? É claro que pode, mas a gente precisa levar em consideração que aqui nós estamos lendo um marco histórico para a igreja. E todas as vezes que nós vimos Deus interferir na história e marcar a história, essa marcação foi feita por sinais. Então nós estamos vendo Deus colocar esses sinais. Agora o ponto é que no verso 8, olha na sua Bíblia, por favor, diz assim: o que aconteceu, qual foi o resultado disso? Da palavra e dos sinais. Ele diz: houve grande alegria. Alegria. Alegria, alegria de que está tudo certo, agora a gente vai arrebentar a boca do balão e nós vamos vencer, e é só vitória. Não, a alegria de termos encontrado um Salvador que é Cristo. A alegria que tem o pecador que agora está em paz com Deus. A alegria daquele que antes se via perdido pelo caminho, mas que agora encontrou o pastor da sua alma, Cristo Jesus. A alegria que tem o homem ou a mulher que decide louvar e adorar a Deus com tudo que é, com tudo que tem, com o melhor da sua alma, com o seu coração aberto. A alegria de ter sido alcançado pela graça de Jesus, como um pecador que tenha se afastado, mas que a graça de Deus foi lá, o alcançou, o resgatou e o trouxe para junto de Deus. É essa alegria. Não era alegria de que tudo ia bem, não era alegria de que todos os problemas de Samaria, sociais, enfim, os dilemas, as crises que os habitantes dali viviam, seria resolvido? Não, não. Uma alegria mais profunda do que essa.
Uma alegria que não está ali na superfície das circunstâncias, mas que ela está na profundidade da alma daquele que encontrou salvação. A alegria do Senhor é a nossa força. Não é as circunstâncias, tudo bem, é a nossa força, mas a alegria do Senhor. É a alegria dele em nós, que nos dá força para vencer, apesar das circunstâncias. Apesar. Então, irmãos, para a gente poder encerrar, o que esse texto está dizendo para nós? Que mensagem esse texto está dizendo para nós? Que apesar de todas as circunstâncias ruins que a igreja vive, apesar de toda a perseguição que possa vir sobre a igreja, ainda assim, Deus, de maneira soberana, está conduzindo a história e fazendo com que o evangelho alcance outras pessoas e a igreja cresça, para a glória do seu nome. Ainda que o cenário seja de perseguição, Deus é soberano para, apesar da perseguição, fazer com que a igreja cresça. Eu quero propor algumas aplicações para nós rapidamente. A primeira delas é sobre Saulo. Ainda que um homem feroz contra o evangelho, contra Jesus, se coloque no caminho da igreja, Deus pode salvar esse homem. Deus pode salvar essa mulher. Ainda que você olhe para uma pessoa, um parente seu, talvez que você diga, é impossível que essa pessoa se converta. É possível sim. Olha quão terrível era Paulo e ainda assim Cristo o alcançou. A graça de Jesus foi lá e o alcançou. Então, se Deus pode fazer isso com um homem como era Saulo, que ia ferozmente assolar a igreja, prender, maltratar, açoitar cristãos, Deus pode fazer isso com aquele meu parente, seu parente, que ainda não reconheceu Cristo como seu Salvador. Deus pode fazer isso. Pena que eu não ouvi o seu amém. Mas faça dessa palavra uma oração para você, tá certo? Segunda coisa é que nós precisamos perceber que as coisas ruins que muitas vezes advêm contra a igreja, sobrevêm contra a igreja, não são para nos destruir, não é para diminuir a nossa fé, não é para nos fazer esfriar na fé, mas é para permitir que o Espírito Santo possa aperfeiçoar a imagem de Jesus em nós. Precisamos entender isso, tanto para a igreja de Jesus como para a nossa vida. Aquilo que vem, às vezes, sobre mim, como dificuldade a ser vencida, ela não vem para acabar comigo. Deus nos ama, Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. No dia mau Deus é bom, no dia bom Deus é bom também. Todo tempo Deus é fiel. Então aquilo que acontece conosco deve nos fazer perceber o quanto Deus está nos fazendo crescer espiritualmente e não esfriar, não abandonar a fé, desistir de orar, desistir de ler a palavra, né? Abandonar a Cristo porque coisas ruins acontecem conosco, coisas ruins acontecem com pessoas boas também. Agora, tudo que acontece com o crente, acontece para a glória de Jesus. Tudo que acontece com o crente, acontece para a glória de Jesus. Uma terceira aplicação que vejo nesse texto é que precisamos, como igreja, acreditar que seja perfeitamente possível que Deus alcance nossa cidade. Porque às vezes nós saímos como Filipe, sim, lançando a semente, sim, falando de Cristo, sim, mas no fundo a gente não acredita que isso seja possível. A gente não acredita. E Deus quer fazer com que a gente, enquanto sai, seja treinado, seja aperfeiçoado. Então a nossa fé precisa ser fortalecida enquanto nós cumprimos a missão. Guarde isso. Deus não deseja apenas que a gente cumpra a missão. Deus deseja que a nossa fé seja aperfeiçoada no processo do cumprimento da missão. Então, enquanto nós lançamos a semente, acreditamos, creiamos nisso, ore por isso, ore pelo avivamento em Congonhas, ore pelo avivamento da nossa cidade, ore para que as autoridades da cidade sejam tomadas pelo Espírito Santo de Deus, ore para que os governantes sejam alcançados, ore para que os professores, as escolas, os diretores, os policiais, a autoridade policial, o juiz da cidade, ore para que os homens que detêm o poder sejam alcançados, mas também ore por aquela pessoa que está no bar, bêbada, alcoolizada, aquele homem que está tropeçando pela rua, o outro que está deitado no chão, no relento. Ore para que esses homens sejam alcançados pela graça de Deus. Ore para que a cidade seja tomada por um espírito que nos conduz ao Espírito do Senhor.
Ore para que a cidade seja conduzida à vida que brota de Deus. Para que assim como a cidade fica tão bonita lá em setembro, né, quando os ipês florescem, isso é um orgulho para a nossa cidade e muitas fotos aparecem nas redes sociais mostrando a beleza dos ipês. Ore para que essa beleza seja caracterizada pelo pai de família que se converte à mulher e aos filhos. Ore para que essa mesma beleza seja vista na mãe que tem o coração nos filhos e no marido e na casa. Ore para que essa beleza seja vista no coração do filho que se converte ao pai e do pai que se converte ao filho, do irmão que se converte à irmã e da irmã que se converte ao irmão. Ore para que essa beleza seja vista no traficante de drogas, que vendia drogas, que destruía a vida de pessoas, mas que agora serve a Cristo, serve a Deus, prega a palavra. Ora para que essa beleza seja vista de maneira que cada bar dê lugar a um ponto de pregação, a um grupo de oração. Ore para que essa beleza seja vista não apenas pela idolatria, pelo cumprimento de um formalismo religioso, não, mas por uma convicção profunda da necessidade de arrependimento, da convicção de pecado e da necessidade de um Salvador. Ore por isso, ore para que essa beleza seja vista. A beleza de ver Cristo nas pessoas, ver Cristo nas crianças, ver Cristo nos adultos, ver Cristo nos idosos, ver Cristo nas pessoas. E a cidade ser florida com essa beleza, a cidade ser perfumada com o bom perfume do Evangelho. Ore para isso. Ore por isso. Sejamos nós menos egoístas de achar que a bênção é só para nós, para a nossa casa. E que o mundo todo deve ser destruído mesmo. Deve ser morto mesmo. Não. Ore pelo avivamento da sua cidade. Antes de orar, lembre também que esse avivamento foi promovido por um homem que se dispôs. Não tinha um título importante na igreja, embora fosse diácono listado ali, não era essa a razão que o fazia estar em Samaria. A razão que o fazia estar em Samaria foi a dispersão. Ali não importava o seu título. Ali o que importava era apenas o desejo daquele homem de se fazer útil. Irmãos, Deus não precisa de títulos. Deus não precisa que você seja um pastor, um diácono, um oficial da igreja. O que Deus precisa é enxergar no meu e no teu coração alguém disposto a fazer. Alguém que se dispõe a fazer, é isso que Deus está procurando. Adoradores. Deus está procurando apóstolos? Deus está procurando pastores? Deus está procurando diáconos? Não, não é isso que diz a palavra. A palavra diz que o tipo de pessoa que Deus procura é o quem? Os adoradores que o adorem? São esses que Deus procura. São esses. Então que Deus possa achar em mim, em você, um desses. Que Deus possa achar em mim, em você, alguém disposto como Filipe. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Irmãos, nós vamos orar para encerrar o culto dessa manhã e eu quero